Em 1921, um agricultor francês do interior da Bretanha começou a fazer algo que seus vizinhos consideravam completamente insano. Ele estava instalando estruturas metálicas estranhas nos campos, fios de cobre pendurados em postes de madeira, espirais enterradas no solo, tudo conectado numa configuração que parecia mais ritual místico do que técnica agrícola. Os vizinhos riam, chamavam de louco, diziam que estava desperdiçando tempo e dinheiro. Até a primeira colheita chegar. O trigo dele cresceu quase 3 vezes mais alto que o dos vizinhos. Espigas tão carregadas que os caules entortavam sob o peso. Batatas do tamanho de melões pequenos. Maçãs que precisavam ser colhidas com as 2 mãos. Tudo documentado em fotografias datadas, medido com réguas e balanças oficiais, testemunhado por dezenas de pessoas que não tinham motivo nenhum para mentir. Quando perguntavam como ele tinha conseguido aquilo, a resposta soava como ficção científica. Estou roubando eletricidade do céu. A atmosfera está cheia de energia elétrica gratuita, fluindo o tempo todo entre as nuvens e o chão. Eu só aprendi a capturar essa energia e direcionar para as raízes das plantas. 0 adubo comprado, 0 irrigação extra, 0 agrotóxico. Só energia que sempre esteve lá, invisível, esperando alguém esperto o suficiente para usar. A notícia se espalhou. Jornais locais publicaram matérias. Cientistas curiosos viajaram para ver com os próprios olhos. Agricultores de outras regiões começaram a replicar. Por quase uma década, entre 1921 e 1930, a técnica se espalhou pela França, chegou à Inglaterra, cruzou o Atlântico para os Estados Unidos. Parecia que a agricultura estava prestes a mudar para sempre. Aí, de repente, no início dos anos 1930, tudo parou. Artigos científicos sobre o tema deixaram de ser publicados. Universidades pararam de pesquisar. Extensionistas rurais pararam de ensinar. Em menos de 10 anos, uma técnica que tinha revolucionado colheitas em 3 continentes virou piada acadêmica, lenda de interior, coisa que gente séria não menciona. Coincidência estranha considerando que exatamente nesse período a indústria de fertilizantes sintéticos explodiu em escala global, transformando-se num dos setores mais lucrativos do planeta. Parece que capturar energia gratuita do céu não era só tecnicamente proibido, era comercialmente inaceitável. Seja bem-vindo! Se esse tipo de revelação mexe com você, deixa sua inscrição aqui, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber o que foi apagado de propósito. O nome dele era Maxime Lagrange, nascido em 1873 numa pequena fazenda perto de Rennes, no coração da Bretanha francesa. Família de agricultores há gerações, gente que trabalhava a terra com as próprias mãos e entendia cada pedaço de solo como quem conhece pessoa da família. Maxime era diferente dos pais. Lia tudo o que conseguia sobre ciência, física, eletricidade. Fascinado especialmente pelos trabalhos de Nikola Tesla sobre transmissão de energia sem fio e pelos experimentos de Benjamin Franklin com eletricidade atmosférica. Ele fazia uma pergunta que parecia óbvia, mas ninguém investigava direito. Se raios carregam milhões de volts de eletricidade vinda da atmosfera, se tempestades liberam energia suficiente para alimentar cidades inteiras, onde essa energia fica quando não tem tempestade? Ela simplesmente desaparece ou continua fluindo em níveis mais baixos, invisível mas constante. Maxime começou a investigar por conta própria. Instalou eletrodos simples no campo, conectou voltímetros caseiros, mediu corrente elétrica fluindo através do solo em dias de céu limpo. Os números eram pequenos, mas consistentes. Havia eletricidade fluindo entre a atmosfera e terra o tempo todo, não só durante tempestades. Uma corrente contínua, fraca, medindo poucos volts por metro de altitude, mas sempre presente. A pergunta seguinte era óbvia. As plantas percebem essa eletricidade? Elas reagem de alguma forma. Maxime montou experimentos simples. Dividiu um canteiro em 2 metades idênticas, mesma terra, mesma irrigação, mesmas sementes. Numa metade instalou uma estrutura metálica conectada ao solo, na outra nada. Depois de 3 meses, a diferença era impossível de ignorar. Plantas perto da estrutura metálica cresceram 40% mais altas, produziram o dobro de frutos, resistiram melhor a uma praga de pulgões que atacou a região. Ele repetiu o experimento com culturas diferentes. Trigo, batata, tomate, alface, cenoura. Sempre o mesmo padrão. Plantas expostas à estrutura metálica cresciam mais vigorosas.
Maxime percebeu que o formato da estrutura fazia diferença. Fios horizontais funcionavam melhor que verticais. Espirais funcionavam melhor que linhas retas. Conexão direta ao solo era essencial. Depois de 6 anos testando configurações diferentes, ele finalmente desenvolveu o que chamou de antena telúrica. Um poste de madeira de 3 metros de altura com fio de cobre esticado no topo formando uma cruz. Do centro da cruz descia um cabo de cobre conectado a uma espiral enterrada 30 centímetros no solo. Simples, barato, replicável e absurdamente eficaz. Em 1921, Maxime instalou 4 antenas telúricas ao redor de um campo de trigo de 2 hectares. Não aplicou adubo, não usou nenhum insumo diferente do que tinha usado nos anos anteriores. Só as antenas. A colheita daquele ano foi 2,8 vezes maior que a média dos 5 anos anteriores. O trigo individual era mais pesado, mais nutritivo segundo análises laboratoriais, resistente a doenças fúngicas que atacaram fazendas vizinhas. Ele pesou cada saca, fotografou os campos com réguas de medição visíveis, convidou o prefeito local e o padre da vila para testemunhar e assinar documentos oficiais. Não havia truque, não havia fraude, só resultado impossível de negar. A notícia se espalhou rápido. Jornais regionais publicaram matérias com títulos sensacionalistas. Agricultor captura eletricidade do céu para alimentar plantas. Cientistas de universidades próximas viajaram para investigar. Alguns eram céticos, procuravam explicações alternativas, truques escondidos. Não encontraram nada suspeito. Outros eram entusiastas, mediram campos elétricos, confirmaram que as antenas realmente concentravam corrente atmosférica ao redor das raízes. Publicaram artigos técnicos em revistas francesas de agronomia. Entre 1922 e 1928, mais de 200 agricultores na França instalaram variações das antenas telúricas. Os resultados eram variáveis, mas consistentemente positivos. Aumentos de produtividade entre 30% e 150%, dependendo da cultura, do solo, da configuração das antenas. Um vinicultor perto de Bordeaux reportou uvas 50% mais doces. Um produtor de maçãs na Normandia colheu frutas que ganharam prêmio regional por tamanho e sabor. Nenhum deles estava tentando vender equipamento ou serviço. Eram só agricultores compartilhando uma descoberta que funcionava. Esse método da antena telúrica é só uma das 15 técnicas ancestrais de captação de energia natural que foram apagadas dos livros de agronomia no século XX. Existem outras ainda mais impressionantes. Se você quer conhecer todas em detalhes, juntei num guia completo que está no primeiro link da descrição. Mas continua aqui porque o que vem agora é a parte mais importante da história. Enquanto agricultores franceses estavam experimentando com antenas telúricas, algo muito maior estava acontecendo do outro lado da equação econômica. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado em 1918. Fábricas alemãs que produziam explosivos à base de nitrato estavam sem clientes. Milhões de toneladas de capacidade produtiva ociosa, milhares de químicos industriais desempregados, investimento enorme que precisava de novo mercado. A solução foi brilhante do ponto de vista comercial e devastadora do ponto de vista de autonomia agrícola. Converter produção de explosivos para fertilizantes sintéticos. A química era praticamente a mesma. Nitrato de amônio, componente principal de explosivos militares, também é fertilizante extremamente eficaz. Empresas como BASF, Bayer e IG Farben pivotaram da guerra para a agricultura sem parar as máquinas. Produção de fertilizante sintético global explodiu. Em 1920, o mundo produzia cerca de 800 mil toneladas anuais. Em 1930, 5 milhões. Em 1940, 12 milhões. Em 1960, mais de 30 milhões de toneladas por ano. Crescimento exponencial impulsionado por marketing agressivo e narrativa sedutora. Agricultura moderna, científica, eficiente exigia insumos industriais. Fazendeiros que resistiam eram retratados como atrasados, primitivos, condenados ao fracasso. Universidades agrícolas recebiam doações generosas de empresas químicas para pesquisar eficácia de fertilizantes sintéticos. Extensionistas rurais eram treinados para promover o uso de insumos industriais. Crédito bancário para agricultores vinha condicionado à adoção de pacotes tecnológicos que incluíam compra de fertilizantes. A pressão era sistêmica,
vindo de todos os lados. E aqui está o detalhe comercial que explica tudo. Fertilizante sintético não resolve o problema de nutrição do solo de forma permanente. Ele entrega nitrogênio solúvel que a planta absorve imediatamente, crescendo rápido, produzindo muito. Mas não reconstrói matéria orgânica do solo, não alimenta microbiologia, não melhora a estrutura a longo prazo. Com o tempo, solo se torna dependente. Cada safra precisa de dose maior para manter produtividade. É um modelo de negócio perfeito. Cliente não compra solução, compra dependência. Receita recorrente garantida para sempre, crescente a cada ano. Compare isso com a antena telúrica de Maxime Lagrange. Você constrói uma vez, ela funciona indefinidamente. Zero custo operacional, zero compra recorrente, zero dependência de fornecedor externo. Do ponto de vista de quem vende fertilizante, antena telúrica não é concorrência, é apocalipse comercial. Se todo agricultor descobrisse que pode aumentar produtividade em 50% instalando estrutura metálica que custa R$50 e dura décadas, quem vai comprar toneladas de fertilizante todo ano? A resposta comercial foi sistemática e brutal. Universidades pararam de pesquisar eletrocultura. Artigos submetidos para revistas científicas eram rejeitados sem revisão adequada, classificados como pseudociência. Professores que defendiam investigação séria perdiam financiamento, eram marginalizados academicamente, viam carreiras definhar. Extensionistas rurais que mencionavam técnicas alternativas eram repreendidos, transferidos, eventualmente demitidos. Jornais agrícolas de grande circulação, financiados por publicidade de empresas químicas, pararam de publicar relatos sobre eletrocultura. Editoriais começaram a alertar contra métodos não comprovados cientificamente, sem nunca explicar por que centenas de relatos empíricos independentes não contavam como prova. Agricultores que insistiam em usar antenas telúricas descobriam que acesso a crédito bancário ficava mais difícil, que cooperativas resistiam em comprar sua produção, que vizinhos os tratavam com desconfiança. A pressão social e econômica era sutil mas implacável. Maxime Lagrange morreu em 1936, aos 63 anos, relativamente esquecido fora de sua região. Nos anos seguintes, suas antenas telúricas foram desmontadas, os postes apodreceram, o conhecimento evaporou. Em 1950, eletrocultura era piada entre agrônomos, lenda entre agricultores velhos, curiosidade histórica sem relevância prática. Missão cumprida. Uma técnica que ameaçava a receita de bilhões foi neutralizada sem escândalo, sem proibição legal, apenas através do peso esmagador de interesses econômicos coordenados. Mas a história não termina aí porque ciência real não morre, só fica adormecida esperando alguém curioso o suficiente para acordar. A partir dos anos 2000, uma nova geração de pesquisadores começou a revisitar a eletrocultura com instrumentos modernos e mente aberta. Em 2004, cientistas da Universidade Agrícola de Nanjing, na China, testaram a aplicação de campos elétricos fracos em culturas de arroz. Mediram aumento de 28% em biomassa e 21% em produção de grãos. Publicaram em revista Peer Reviewed de Agronomia. Em 2009, pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio aplicaram campos eletrostáticos em estufas de tomate. Registraram crescimento 35% mais rápido e frutos 40% mais pesados que grupo controle. Em 2013, engenheiros na Índia testaram estruturas metálicas similares às antenas de Lagrange em plantações de trigo. Documentaram aumento médio de 42% em produtividade usando configuração que custou menos de 100 rúpias por hectare, equivalente a R$5. Em 2018, agricultores orgânicos no sul do Brasil começaram a experimentar com antenas telúricas em pequenas propriedades. Vídeos documentando os resultados circularam em grupos de permacultura. Aumentos consistentes de 30% a 50% em hortaliças folhosas. Todos esses estudos confirmam o mecanismo básico que Maxime Lagrange tinha observado 100 anos antes. Campos elétricos fracos influenciam o transporte de íons através de membranas celulares, aceleram fotossíntese, ativam genes de crescimento e defesa. Não é energia mística, não é magia, é biofísica elementar aplicada de forma inteligente. Mas mesmo com validação científica moderna, a técnica continua marginal. Nenhuma universidade agrícola importante no Brasil ensina a captação de energia atmosférica. Nenhum curso técnico inclui no currículo. A indústria de fertilizantes, que hoje movimenta mais de 250 bilhões de dólares globalmente,
Não tem interesse nenhum em financiar pesquisa que reduza a dependência de seu produto. Agora a parte prática, porque informação sem aplicação é só entretenimento. Qualquer pessoa com acesso a material de construção básico pode montar uma antena telúrica funcional. Você precisa de um poste de madeira tratada de 3 metros de altura, pode ser eucalipto ou pinus. Fio de cobre no bitola 10 ou 12, uns 15 metros. 2 pedaços de 1,5 metro para formar cruz no topo do poste. Um pedaço de 3 metros para descer do centro da cruz até o solo. Vergalhão de ferro de 60 centímetros para enterrar. Fio de cobre de 2 metros para fazer espiral. Instala o poste no centro ou borda do canteiro. Amarra os 2 fios formando cruz no topo. Do ponto de cruzamento desce o cabo até o chão. Na base, conecta uma espiral de cobre enterrada 30 centímetros no solo. A espiral funciona como aterramento e como concentrador de campo. Certifica que todas as conexões estão firmes, cobre exposto, sem isolamento. A estrutura toda precisa ser condutora. Uma antena cobre área de aproximadamente 20 metros de raio. Para a horta de quintal, uma antena é suficiente. Para a área maior, instala múltiplas antenas espaçadas 40 metros entre si. Não precisa ser exato, a aproximação funciona. Planta normalmente dentro da área de cobertura. Não espera milagre instantâneo. O efeito é cumulativo ao longo do ciclo de crescimento. Depois de 60 a 90 dias você vai notar plantas mais vigorosas, folhas mais verdes, resistência maior a estresse hídrico e pragas. Um produtor orgânico em Minas Gerais instalou 3 antenas telúricas em 2023, cobrindo meio hectare de hortaliças. Custo total de material, R$ 180. Documentou aumento médio de 38% em peso de colheita comparado ao ano anterior, mesmas condições de cultivo. Investimento se pagou em uma única safra. Faça as contas de quanto isso significa ao longo de 10 anos de uso. Atualmente o mundo consome mais de 200 milhões de toneladas de fertilizante sintético por ano. Solo global perde estrutura, carbono orgânico, biodiversidade microbiana. Dependência de insumo externo só aumenta enquanto a autonomia do pequeno produtor só diminui. Mas a questão não é se técnicas de captação de energia natural funcionam, a ciência já comprovou repetidamente que sim. A questão é por que conhecimento que empodera agricultores e ameaça lucro corporativo continua sendo sistematicamente ignorado. Quando a autonomia de milhões colide com receita de bilhões, quem você acha que o sistema protege? O futuro da agricultura, a saúde do solo, a segurança alimentar de bilhões de pessoas, tudo isso depende de resgatar técnicas que foram enterradas de propósito. O que você cultivaria diferente se energia gratuita do céu estivesse ao alcance de um poste e um fio de cobre? Se essa informação fez sentido, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa um comentário contando se você vai montar sua própria antena telúrica. Cada curtida e compartilhamento espalha conhecimento que deveria estar em todo o manual de agricultura, mas foi apagado sistematicamente. Próximo vídeo vai revelar algo ainda mais suprimido. Até lá!